Olá, estudantes, bem-vindos à Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Hoje vamos estudar um pouco da obra A Política de Aristóteles, alguns conceitos que são importantes para a sua prova do Enem. O primeiro é o conceito de polis, de cidade. Segundo Aristóteles, é uma comunidade política regida por leis, autossuficiente, que busca um bem superior, isto é, a vida bela, a vida boa, a vida eudaimônica, o que nós traduzimos como vida feliz. E também o conceito de escravo. Segundo Aristóteles, escravo é uma propriedade, um instrumento que recebe ordem de um senhor. Isto é, para Aristóteles, a escravidão é algo natural. Segundo ele, algumas pessoas nascem para dar ordens e outras nascem para receber ordens. Umas pessoas têm o discernimento necessário para dar ordens e outras têm o discernimento para obedecer às ordens. E, portanto, há esta relação entre senhor e escravo necessária na cidade, na polis, e isso é algo natural. Não há nenhum espanto em Aristóteles dizer que algumas pessoas têm um outro como propriedade sua e que algumas pessoas estão ali porque só conseguem obedecer ordens, são incapazes de administrar a própria vida. Esta é a condição natural do escravo, necessariamente administrado por outro. Outro conceito é o de cidadania. O que é o cidadão? Na modernidade, a cidadania é uma questão de direito. Você é cidadão por uma questão legal. Você não precisa participar dos processos decisórios, né? Você não precisa ter o engajamento político para ser considerado um cidadão. Você é um cidadão de acordo com a lei, certo? Mas Aristóteles quer um conceito de cidadania em que implique o engajamento, a atividade política efetiva, a participação da pessoa nos processos decisórios, nos processos deliberativos e judiciais. Veja que, segundo Aristóteles, cidadania é uma atividade, isto é, para você ser considerado um cidadão, é necessário que você participe ativamente dos processos decisórios. Você não pode abdicar da sua condição de poder participar, certo? Se você pode participar, você deve participar, segundo Aristóteles, senão você será apenas um peso para a cidade. Alguém realmente inescrupuloso, porque tendo o direito, tendo a possibilidade de participar, não participa. E você não vai ser considerado um cidadão se você se eximir, se você abdicar de participar ativamente dos processos decisórios. Ele também vai falar das formas de governo. Segundo ele, há uma monarquia quando uma pessoa governa para o bem comum. Uma forma degenerada de monarquia é a tirania, isto é, uma pessoa governando de acordo com seus próprios interesses. Também nós temos uma aristocracia. A aristocracia é o governo de várias pessoas para o bem comum. Uma forma degenerada dessa é a oligarquia, quando os ricos governam para o seu grupo social. Nós temos também uma politeia, certo? Que seria um governo ideal, um governo constitucional moderado, isto é, aquele que muitas pessoas governam para o bem comum. A forma degenerada ou desviada deste governo é a democracia, isto é, muitas pessoas governando para muitos ou para os pobres, como diria Aristóteles, certo? Então, a democracia é um governo inclinado para os pobres, ok? E ele
busca este governo ideal no seu projeto político para uma cidade ideal, que é justamente uma polis bem administrada, uma polis em que há o equilíbrio, a harmonia. É necessário encontrar primeiro a justa medida entre dois extremos que existem na cidade, os ricos e os pobres. Não pode o pobre governar visando os seus próprios interesses e não pode o rico governar visando os seus próprios interesses. Ou seja, é necessário encontrar um equilíbrio entre oligarquia e democracia. E para isso, segundo Aristóteles, é preciso encontrar uma justa medida, isto é, o equilíbrio. E este equilíbrio estaria na classe média, que não tem muito para esbanjar e ter a ambição dos ricos, mas também não tem muito pouco para precisar usurpar o Estado para os seus próprios interesses. E nisso, a classe média teria a virtude necessária para governar a cidade com equilíbrio, com harmonia, visando o bem comum, certo? Então, o governo ideal é aquele em que a classe média assume a cidade de acordo com uma constituição, certo? Lembrando que a polis é o local de manifestação da lei, a lei escrita, a lei racional. E não se esqueça também que é nesse livro que Aristóteles vai definir ou conceituar o que é o homem. O homem é um animal político, isto é, inclinado a viver numa sociedade regidas por leis. Ok? Tchau, tchau.